O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje escolhemos celebrar a missa votiva em honra dos santos anjos da guarda, porque em Portugal, do outro lado do Atlântico, se celebra hoje o dia do anjo da guarda de Portugal. É o dia de Portugal, a data de hoje é simplesmente casual, ou seja, uma data civil. Assim como no Brasil nós celebramos o Anjo da Guarda do Brasil no dia 7 de setembro, porque se convencionou que 7 de setembro é o dia, né, da nossa nação, então em Portugal também, hoje, né, 10 de junho, é o dia de Portugal, simplesmente porque é o dia em que morreu Camões, né? Não é nada de nenhum acontecimento político, mas é o dia da identidade portuguesa. Por que recordar o anjo da guarda de Portugal? Nós somos brasileiros, não somos portugueses. Bom, se não por nada, para agradecer a ele pelos 322 anos durante os quais ele cuidou de nós. Porque não sei se os senhores se recordam e sabem disso, durante 322 anos nós fomos Portugal. O Brasil tem mais história como parte de Portugal do que como país independente. Nós temos somente 200 anos de independência, mas foram 322 anos em que nós éramos parte de Portugal e o anjo da guarda de Portugal cuidava de nós. Mas você chega e diz assim, mas padre, como assim anjo de um país? Bom, a igreja sempre teve essa doutrina de que as nações, as dioceses, as paróquias, não é? Todas as instituições têm o seu anjo da guarda. As famílias. Por quê? Porque nós vamos refletir já já. Mas essa doutrina que antes era só uma teoria, ficou muito mais sólida e muito mais perto de nós quando, antes das aparições de Nossa Senhora em Fátima, por 3 vezes, o anjo de Portugal apareceu aos pastorinhos. Não é? A Lúcia, Francisco e Jacinta, ele apareceu dizendo, eu sou o anjo de Portugal. Opa, então tem um anjo de Portugal de verdade, não era conversa fiada. Não é? E todos os milagres de Fátima, todos os acontecimentos extraordinários desta grande manifestação de Nossa Senhora, só corroboram aquilo que os videntes nos dizem a respeito dos anjos, do anjo de Portugal. Bom, voltemos então.
que história é essa de que os países têm anjos? Vejam, meus queridos, nós somos seres humanos e os seres humanos não podem, é impossível, não é que é difícil, é impossível um ser humano viver sozinho. Se você está aqui na minha frente é porque alguém cuidou de você. Se você está aqui na minha frente é porque alguém gerou você durante 9 meses e depois alguém cuidou de você, deu comida, ensinou você a andar, ensinou você a falar. E se você está aqui como católico, alguém evangelizou você, catequizou, alguém deu a você os sacramentos. Ora, esta realidade é uma realidade coletiva, é uma realidade onde fala-se de uma coisa chamada sociedade. A sociedade chamada família, a sociedade chamada paróquia, a sociedade, sei lá, que instituições foram essas, que grupos humanos foram esses, que fizeram com que você estivesse vivo aqui na minha frente, cheio de fé católica, e que irão fazer com que um dia você esteja no céu. Ora, porque Deus quer que você vá para o céu, Deus deu a você um anjo da guarda. Um anjo custódio, um anjo tutelar. Um anjo que cuida de você. Sabe por quê? Se não por outra razão, pelo fato de que os demônios também estão interessados que você vá para o inferno e se você não tiver anjos protegendo você, meu irmãozinho, não se preocupe, você tem demônios atormentando você. Ok? E aí, o que acontece? Nessa batalha espiritual, nós precisamos da ajuda dos anjos. Só que imaginem só. Se nós somos seres humanos e nós vivemos em sociedade, as decisões sociais afetam a salvação eterna de muitos. Não se trata de sacralizar governos. Não é isso. O anjo da guarda de Portugal apareceu a Lúcia, Francisco e Jacinta, numa época em que Portugal tinha um governo maçônico, anticatólico, tinha acabado de derrubar a monarquia, instaurou-se uma república que estava empenhada em tirar todos os crucifixos das salas de aula, tirar todo o ensino de religião das salas de aula. Os pais, as famílias portuguesas começaram a não levar os filhos para a escola, porque na escola só se ensinavam perversões. Desculpa dizer, mas era um governo mau. Pois é durante esse governo mau que aparece o anjo da guarda de Portugal. Para quê? Para sacralizar aquele governo? Não. Mas exatamente é nesses momentos que nós precisamos, é quando os nossos governos são anticristãos, são maus, são miseráveis, que nós precisamos da ajuda do céu. Por quê? Porque decisões políticas levam pessoas para o inferno. Por uma decisão política, tiram os crucifixos da sala de aula, param de ensinar a religião nas escolas, começam a ensinar uma ideologia anticatólica, anticristã, anti-tudo. Você acha que alguém não seguiu isso? Eu acho que pessoas seguiram essa ideologia, sim ou não? E, eventualmente, seguindo essa ideologia, perderam a fé. E, perdendo a fé, perderam os sacramentos, perderam a prática religiosa, não foram mais batizados, não foram mais, receberam a primeira comunhão, não receberam o sacramento da confissão, não receberam a crisma, não receberam unção dos enfermos, etc. Morreram em pecado mortal e foram para o inferno. Vejam como a política leva as pessoas para o inferno.
Então você acha que os demônios olham para as sociedades políticas e as organizações políticas com indiferença? Eles não são idiotas como você. Você é idiota, o demônio não. Eu não me meto em política. Mas o demônio, ele se mete em política, porque ele sabe que políticas levam pessoas para o inferno. Decisões políticas levam pessoas para o inferno. Decisões pastorais dentro da igreja, decisões pastorais erradas levam pessoas para o inferno. Decisões de padres, como eu posso ter decidido e desejado coisas erradas, equivocadas, imprudentes, que terminam levando pessoas para o inferno. Você acha que Deus, que o demônio não está em cima dos padres, dos bispos, das dioceses, das paróquias, dos municípios, dos estados, dos países? Vocês acham que o demônio não está nem aí? Ele está aí, porque ele sabe que decisões políticas, decisões de poder, decisões pastorais levam pessoas para o inferno. Ora, se os demônios estão preocupadíssimos com a política e com as decisões, você acha que Deus irá ficar no céu de braços cruzados? É claro que não. Então, Deus, que é o Deus da ordem, que é o Deus Sabaoth, ou seja, o Deus dos exércitos celestes, os exércitos celestes de Deus, não é? Eles são organizados. Infelizmente, miseravelmente, tanto aqui no Brasil como em Portugal, a nossa oração do santo na hora da missa tem uma tradução fraca. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Dominus Deus Sabaoth. O que é esse Deus Sabaoth? Se traduziu como universo. Mas seria melhor traduzido Senhor Deus dos exércitos celestes. Ou seja, dos anjos do céu que lutam. E como todo exército tem hierarquia. Vejam, nossas almas, nós estamos aqui na paróquia Cristo Rei. Cada um de nós tem um anjo da guarda, sim ou não? Vocês acham que, enquanto paróquia, não tem um anjo superior coordenando a ação desses anjos pessoais? Ou vocês acham que vai reinar a confusão, onde um anjo não sabe o que o outro faz? Deus é o Deus da ordem. Assim como o exército tem hierarquia e tem organização, no caminho da nossa salvação tem hierarquia e tem organização. Tem o anjo da guarda da paróquia Cristo Rei, que é superior, que tem mais poder, tem mais visão, recebe de Deus um encargo superior para coordenar a ação dos anjos, dos fiéis da paróquia. Eu, Padre Paulo Ricardo, eu tenho um apostolado na internet. Eu acho que você tem os olhos abertos, né? Eu acho que você não vai olhar para mim e achar que eu sou soberbo de dizer que o meu ministério afeta a vida de milhões de pessoas. Estou sendo soberbo? Isso é uma constatação estatística, sim ou não? Ora, vocês acham que Deus não vai ter um anjo da guarda poderoso que vai cuidar do sacerdócio de cada sacerdote? Já que o ministério desse sacerdote afeta milhares de pessoas. Vejam, não estou dizendo isso
para me vangloriar e dizer, nossa, o Padre Paulo Ricardo está dizendo que ele tem um anjo da guarda super poderoso. Não, eu estou dizendo isso para me humilhar diante de Deus e dizer, já pensou que tragédia, que desgraça, eu ter um anjo da guarda tão potente, que me ajudou a salvar tantas almas e eu me perder no inferno? Ou você acha que Judas não tinha um anjo da guarda? Um anjo da guarda de apóstolo. Gente, Deus não nos deixa abandonados. Se é grande o ataque do demônio contra nós, é grande a proteção divina. Essa é a maravilha. Essa é a nossa certeza. Se Deus, no seu desígnio, tem uma vocação para Portugal, então Ele tem um anjo extraordinariamente poderoso para ajudar Portugal a cumprir a sua vocação. Agora, se Portugal vai trair a sua vocação, bom, isso aí já depende dos portugueses. Deus, no seu desígnio de amor, tem uma grande vocação para o Brasil. Mas não quer dizer que o Brasil vai automaticamente cumprir essa vocação. Pode ser que no desígnio de Deus, o Brasil tenha uma grande vocação evangelizadora de santidade na história, como ela foi pensada por Deus, e que nós traiamos essa vocação e que o nosso inferno seja especialmente cruel, exatamente porque traímos a vocação. Vejam, ser escolhido por Deus para uma alta vocação não quer dizer glória. Bom, vai redundar em glória no céu se nós formos fiéis, mas aqui na terra é responsabilidade. A glória é lá no céu, aqui na terra, vocação é responsabilidade. Você é pai de família. Você é responsável pelas almas, a alma da sua esposa e dos seus filhos. Você acha que não tem um anjo da guarda na sua família para ajudar você a cumprir a sua missão? Para coordenar os anjos da guarda deles? Se a família está sendo especialmente atacada por Satanás, a gente vê isso claramente. Tem famílias especialmente atacadas pelo demônio, sim ou não? Tem famílias que estão dilaceradas, destruídas. Você acha que não tem um anjo da guarda igualmente poderoso para defendê-las? E somos nós quem precisamos recorrer a esses anjos. O anjo da guarda de Portugal apareceu em Fátima. Em abril de 1915. Apareceu como uma figura branca, parecido como uma neve, transparente como um cristal. O aspecto era de um menino de 15 anos de idade. Ele então aparece aos 3 pastorinhos na loca do cabeço e diz, não tenhais medo, eu sou o anjo da paz. Essa é a primeira identificação que ele faz. O anjo da paz. E então ensina os pastorinhos a curvarem a sua fronte até o chão e repetir 3 vezes essas palavras. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ele ensina em primeiro lugar aos pastorinhos, não é? Uma intercessão vicária pelas pessoas que eu quero amar por quem não ama, esperar por quem não espera e crer por quem não crê. E isso tem uma eficácia. Ora, o anjo da guarda de Portugal está dizendo aos 3 pastorinhos, olha só, tem muita gente em Portugal que não crê. Portugal, no desígnio de Deus, tem uma vocação, mas tem gente que não crê. Então você, pequeno português, você pastorinho, você vai crer
por esses tantos portugueses que perderam a fé. E pela humanidade inteira, claro, aqui ele não colocou restrições. Mas vejam como a coisa é preocupada com os outros. Depois ele aparece uma segunda vez, no verão de 1916, em que os meninos estavam brincando perto do poço da casa da Lúcia, e disse: o que vocês estão fazendo? Rezem, rezem, rezem. Eu não ensinei vocês a rezar? E a terceira vez ele então aparece, mais uma vez na Loca do Cabeço, em que, depois que eles merendaram, eles estavam cumprindo então aquilo que era a tarefa que o anjo tinha passado para eles. O anjo apareceu, primeiro ele ensinou a oração. Na segunda, ele exortou: olha, vocês não estão cumprindo o que eu falei. Isso aqui não é brincadeira, não. Na terceira, então, eles já estavam cumprindo. Os três estavam lá rezando a oração do anjo. E então, com os três rezando a oração do anjo, né, eles lá viram o anjo que apareceu mais uma vez. Dessa vez o anjo aparece com a Eucaristia. Anjos não celebram missa. O anjo de Portugal, né, aqui ele traz a Eucaristia, que certamente pegou em algum sacrário da terra e pegou o sangue precioso de Cristo consagrado em alguma missa na terra. Então o anjo foi lá e trouxe para eles a Eucaristia. Na segunda aparição, ele já tinha se identificado como anjo de Portugal. Primeiro ele se chama de anjo da paz. Na segunda, ele diz: eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Veja, o anjo da guarda, ele não evita o sofrimento. Ele nos dá força para suportar o sofrimento que Deus nos envia. Para triunfarmos sobre o sofrimento. Então, na terceira vez que ele aparece, ele traz a Eucaristia, dá a comunhão à Lúcia e dá do cálice do vinho para o Francisco e a Jacinta, e ensina a oração à Santíssima Trindade. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ele diz: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Vejam, então, o anjo que vai nos dando claramente uma missão, o que fazer. A intercessão pelos outros, mas não somente a intercessão pelos outros, né? Mas uma oração vicária em que nós fazemos atos de fé, esperança e caridade pelos outros, e depois a reparação às ofensas. Oferecer-se a Deus em reparação pelos ultrajes ao Sagrado Coração de Jesus, especialmente na Eucaristia, e ao Imaculado Coração de Maria. Meus queridos, falei muito, homilia longa, porém necessária, para nós nos acordarmos para o fato de que estamos numa batalha espiritual. Estamos numa batalha espiritual e Deus, com seus exércitos celestes, não nos desampara. Se você está vivendo um momento de luta interior na sua família, tem um anjo da guarda da sua família. Na sua paróquia, tem um anjo da guarda da sua paróquia. No país, Deus, com os seus santos anjos, exerce a sua providência divina, o governo da história da humanidade. Nós somos livres para corresponder a essa bondade de Deus ou não. Você tem pessoas na sua família, como eu também tenho na minha, que precisam de conversão urgentemente.
essa missa é para os nossos santos anjos. Em honra especial e agradecimento ao Santo Anjo da Guarda de Portugal, que cuidou de nós brasileiros. Pelo menos, se não cuida hoje, não sei, não sabemos, pode ser que ainda cuide, mas se não cuida hoje, pelo menos cuidou, né, por mais de 300 anos. Em agradecimento ao Santo Anjo da Guarda do Brasil e os nossos santos anjos das paróquias, das dioceses, o anjo do nosso sacerdócio, o anjo da sua família, colocando-nos docilmente à disposição dos santos anjos para que nos conduzam até o céu.